Prezados amigos e amigas, uma boa noite para todos nós. Que Jesus nos abençoe, nos inspire, que a gente possa sentir a sua presença, a sua paz a envolver a todos nós, a fim de que tenhamos todos uma noite muito proveitosa de reflexões, de inspirações à luz do Evangelho e à luz do Consolador. Para mim e para a Flávia é uma alegria podermos estar aqui pela primeira vez nesta casa, nesta cidade, já recebendo o carinho de tantos corações, revendo alguns, conhecendo a outros e assim expandindo esses laços, essas amizades que são a verdadeira riqueza que nós vamos encontrando no Evangelho e com Jesus. Então, que Ele abençoe a todos nós, nos dois planos da vida, que os que aqui estamos, daqui possamos sair renovados e inspirados para o bom combate que nos espera lá fora, na expansão do reino de amor que o Cristo nos deixou. Há muitos séculos, disse-nos Jesus, há muitas moradas na casa de meu Pai. E nós vivemos hoje num tempo singular, que nos permite, pelo próprio avanço tecnológico, mas também pelo avanço do pensamento humano, pelo advento do próprio Espiritismo, explicando a mensagem de Jesus, por todos esses avanços, nós vivemos num tempo especial em que podemos compreender melhor a magnitude disso que Jesus nos disse. Pelo Espiritismo, vamos compreendendo que as muitas moradas podem ser entendidas como as muitas esferas espirituais ou os muitos estágios que marcam o processo evolutivo, com espíritos em todas as gradações, desde o desabrochar da razão e mesmo antes, em reinos anteriores, onde o princípio inteligente ensaia para a vida, até a condição dos anjos, dos espíritos mais puros e mais sublimes, em todos os degraus, naquele simbolismo da escada de Jacó, nós veremos a vida. Nós veremos espíritos nas muitas moradas ou nos muitos estágios da criação e da evolução. Podemos entender essas muitas moradas como as esferas espirituais, por exemplo, vinculadas à Terra, desde aquelas mais próximas da crosta àquelas mais distanciadas, mais elevadas, onde habitam os espíritos que estão, juntamente com Jesus, responsáveis por coordenar todo o processo evolutivo na Terra. Podemos entender essas muitas moradas também como as muitas faixas mentais às quais nos vinculamos. Existirão espíritos morando espiritualmente, por onde projetam a mente, em regiões de desânimo, abatimento, tristeza. Por outro lado, veremos espíritos encarnados da Terra que estarão morando espiritualmente em regiões sublimadas, por conseguirem manter a sua faixa mental em condições mais elevadas, sintonizados com o bem, com a inspiração divina, com os benfeitores espirituais. Então, assim também poderemos compreender essas muitas moradas na casa do Pai. Isso serve para ilustrar até para nós como cada fala de Jesus, como cada lição do Mestre tem uma abrangência que estamos ainda distantes de compreender em sua totalidade. Mas a gente vai avançando nessa compreensão, graças ao Espiritismo e também à ciência. Porque também poderemos entender essas muitas moradas na casa do Pai como sendo esse universo ilimitado, sem fim, que nós vamos encontrando. Retornando então, como a gente vinha dizendo, não só pelo avanço do pensamento humano, pelo advento do Consolador, do Espiritismo, que nos possibilita essas novas interpretações quanto às lições de Jesus, mas também pela própria ciência, que em avançando a tecnologia, nos proporcionando tecnologias mais desenvolvidas, nos permite, por exemplo, devassar em maior abrangência a grandeza do universo em que estamos inseridos. Se a gente faz um olhar panorâmico para o pretérito, saímos daquela condição em que considerávamos a Terra como o centro do universo e as estrelas, aqueles pontinhos de luz no firmamento, como simplesmente pontinhos de luz que Deus havia fixado no firmamento
que entendíamos ser algo fixo, daí o nome firmamento, como se fosse uma abóboda mesmo, como se fosse uma cobertura deste planeta, que seria o centro do universo, em que Deus então colocou esses pontinhos de luz apenas para, de alguma maneira, iluminar a nossa noite. Saímos dessa compreensão há séculos e séculos atrás, para hoje termos a possibilidade, com os telescópios que a ciência já pôde desenvolver, por exemplo, o Hubble, que está aí quase se aposentando, prestou-nos muitos e muitos serviços, ajudando-nos a desbravar a grandiosidade da criação infinita. Agora estamos com um novo telescópio recém-lançado, que tem ampliado ainda mais as nossas possibilidades de percepção, o telescópio James Webb, e com isso nós temos visto então e nos encantado com a grandeza incomensurável da criação. A Terra, antes centro do universo, é agora pura e simplesmente um grãozinho infinitesimal diante do que nós vemos, pela possibilidade desses inventos da ciência. Mesmo o nosso Sol, que em comparação à Terra parece grandioso, parece enorme, em comparação com outras estrelas, com outros sóis que rolam no infinito, parece simplesmente um irmãozinho menor, pequenino, com sóis que ultrapassam ele em termos de raio e de volume, dezenas, centenas, milhares de vezes, também em termos de brilho. Então, Arcturo, Canopus, Sírius, Antares, Capella, algumas das estrelas que já conseguimos alcançar e que demonstram para nós essa grandeza da criação. Mundos, moradas que gravitam em torno dessas estrelas, desses sóis, os quais estamos nós, enquanto espíritos imortais, destinados a conhecer, a desbravar um dia. Então essa é uma perspectiva, é um aspecto da doutrina espírita, ou que a doutrina espírita nos traz, que vai nos encantando, porque vai introjetando em nós, vai nos propiciando a entender melhor o que seja a grandeza da obra de nosso Pai, que faz sistemas assim tão belos. O nosso singelo sistema solar já é em si tão belo. Me lembro a primeira vez que pude ver no telescópio lá em São Carlos, pude ver Saturno com os seus anéisinhos, e foi maravilhoso poder contemplar ele, porque a gente só vê foto, né? E de repente eu via ele diretamente no telescópio e a ficha não caiu. Estou vendo de fato Saturno, com seus anéisinhos, com toda aquela delicadeza, com toda aquela beleza. E aí vemos Júpiter, magnificente em sua grandeza, enfim. Mas o nosso sistema ainda é pequenino, em comparação com outros sistemas. Sistemas, por exemplo, que se desenvolvem em torno de mais de uma estrela. Você imagina, planetas que têm 2 sóis, às vezes 3, satélites, como Júpiter tem inúmeras dezenas de luas. Então são concepções, digamos assim, são modelos, organizações que vão cada vez mais nos despertando para essa grandiosidade da obra divina. Há até um relato muito interessante que vale aqui recordar, do nosso querido Chico. Isso está registrado num livro chamado Na Era do Espírito, que é uma parceria de Chico Xavier com Herculano Pires. Eles fizeram 4 livros nesses moldes, dessa parceria, em que o Chico enviava alguma mensagem de algum dos espíritos que psicografavam rotineiramente por ele, Meimei, André Luiz, Emmanuel. E aí o Chico explicava um pouquinho do contexto daquela mensagem, quando ela foi psicografada, qual que era o debate do dia na reunião que ele realizava lá em Uberaba. Os espíritos traziam uma mensagem fechando a reunião e depois Herculano Pires, com o pseudônimo de Irmão Saulo, trazia suas considerações. Então são livros muito interessantes e um deles é esse, chamado Na Era do Espírito. E aí no último capítulo desse livro, capítulo 28, nós temos ali um diálogo entre Chico e Herculano, nessa proposta, em torno do Cristo, em torno de Deus. E aí o Chico vem contando que, certa feita, ele perguntou a Emmanuel um pouco mais, assim, ele queria saber um pouco mais a respeito de Jesus, a respeito de Deus.
E aí o Emmanuel comparece, naquele jeito bem emanuelino de ser, e diz: olha, Chico, eu acho melhor você se contentar com o que você sabe por hora. Como a dizer assim que são compreensões que vão se graduando no tempo. E querer avançar demais quando ainda não temos cabedal para tanto, quando ainda não temos largueza de alma para acolher toda essa grandeza, é, digamos assim, meio que precipitar-se. Mas o Chico insiste. E então o Emmanuel desdobra para ele um painel mediúnico, em que o Chico tem a percepção, então, que ele está deixando a Terra. Ele começa a se ver erguendo-se, né, deixando a Terra, começa a ver a Terra, e aí vai numa velocidade alucinante, ele vai vendo tudo ficando mais distante, de repente ele não vê mais só a Terra, ele começa a ver o sistema solar, começa a ver o sistema e vai se afastando na velocidade de um foguete, ou até mais rápido, para percorrer tantas distâncias, ou tamanhas distâncias em tão pouco tempo, né, a velocidade ali do espírito, ele vai se afastando, de repente, não só o sistema solar ele está vendo que o sistema solar agora evolui ou caminha em direção a outras constelações. Ele começa a perceber não só a nossa galáxia, começa a ver a nossa vizinha, Andrômeda, e aí ele vai seguindo naquele movimento, né, naquele processo assim. De repente ele vê não somente mais essas galáxias, mas começa a perceber que tudo aquilo fazia parte de um sistema maior, que gravitava em torno de outro sistema, ou na direção de outro sistema, e aí de galáxias, de constelações, ele vai chegando a nebulosas, e ele vai indo, e uma hora simplesmente ele não consegue mais suportar. Ele disse que era um peso, era uma coisa assim que ele não conseguia mais suportar. Então ele pede para Emmanuel para voltar, para descer. Diz ele que deu uma vontade muito grande de voltar a ser gente apenas, de voltar para a sua cama e de tomar um cafezinho quente. Diante daquela viagem impressionante, daquele movimento, daquela grandiosidade que ele começou a contemplar, a sua mente, o seu ser não suportou tudo aquilo. Ele pede: eu quero voltar a ser pequenino, eu quero voltar ao meu cafezinho, ao meu chinelinho, à minha cama. E aí ele volta, tem aquela sensação de voltar, e ele ainda acrescenta: tudo isso, tudo aquilo que ele havia visto, cada orbe, cada sistema, cada constelação, cada organização estabelecida no cosmos infinito, tudo isso regido por inteligências divinas, inteligências superiores, Cristos, como o Cristo Jesus, que governa o nosso planeta. Também existirão Cristos que governam sistemas, que são responsáveis diante de Deus por galáxias, e sabe-se lá mais o quê. E diz o Chico: e para além de tudo isso, sem que possamos alcançá-lo ainda, Deus. Para além de tudo isso, se tudo aquilo que ele viu já o deixou naquele estado, imagina querer abarcar o Criador e toda a sua grandeza, né? Toda a sua obra. Mais ou menos aquilo que se deu certa feita com Santo Agostinho, quando ele caminhava, quando encarnado ainda, pela praia ali de onde vivia, na costa de Hipona, né, a cidade onde ele viveu, na África, e ele já convertido ao cristianismo, grande filósofo que foi, deixou obras que realmente moldaram muito do pensamento cristão, é conhecido como um dos pais da igreja. Santo Agostinho caminhava por essa praia a meditar sobre a natureza divina. Era um mistério para ele, ele queria compreender, penetrar naquela natureza. E aí ele vinha até também buscando espairecer um pouco, depois de tanto pensar, depois de tanto queimar o fosfato, como a gente diz, né, tentando compreender a natureza divina. Ele caminha ali pela praia e vê uma cena interessante. Um pouco mais adiante, uma pequena criança fazia um movimento periódico, frequente, ia em direção ao mar, pegava algo em suas mãozinhas e trazia até um determinado lugar na praia. E ela ia repetindo esse movimento. Quando ele se aproxima, ele percebe que ela ia lá, fazia uma concha com as mãozinhas, pegava a água do mar e colocava num buraquinho que ela havia feito na areia. E assim fazia, repetidamente. Ele então se aproxima, puxa a conversa com ela e lhe indaga: mas o que você quer fazer? E ela então aponta para a imensidão do mar e do oceano e diz: eu quero colocar aquilo lá, nesse buraquinho aqui. E ele então diz, né, de improviso ali, de inopino: mas você não vê que é impossível colocar tudo aquilo neste buraquinho? E a criança então se volta para ele e diz: também você não vê que é impossível que a grandeza divina caiba
no tamanho ou na estreiteza da sua cabeça ou da sua mente. E ele leva um choque com a resposta da criança, né? Porque não era uma criança qualquer. Era a espiritualidade, na verdade, dando um recado para ele, como a dizer, é preciso tempo, é preciso alargar a nossa alma para podermos nos tornar capazes de suportar a grandeza da obra divina, quanto mais da própria natureza de Deus. Por hora a gente vai comendo pelas beiradas, mineiramente. Vamos estudando os atributos, como diz Kardec. Não sabemos tudo o que ele é, mas já sabemos algumas coisas que ele não pode deixar de ser, o Criador. A gente vai comendo pelas beiradas. Como dizem também os Espíritos em O Livro dos Espíritos, na nossa condição de espíritos inferiores, questão 244 de O Livro dos Espíritos, nós vamos por hora sentindo e intuindo Deus. Mas os espíritos superiores, então, o verão e o compreenderão, porque terão até mais faculdades, ou mesmo mais largueza de alma, mais abrangência de horizontes, de pensamento e de sentimento também, para poderem abarcar o Criador e a sua obra. Mas a gente trouxe essa introdução a respeito da grandiosidade da obra divina que os nossos telescópios hoje nos permitem contemplar, todas essas estrelas, esses sistemas, essas galáxias. Nós já catalogamos dentro do universo visível que nós conseguimos alcançar trilhões de galáxias. Trilhões de galáxias, gente. Cada galáxia, com da ordem de, vamos colocar aqui uma média, 200, 300, 400 bilhões de estrelas, cada galáxia. Façamos a conta, 2 trilhões vezes 400 bilhões. Quantos zeros tem? Daqui a perder de vista. E aí, cada estrela dessa, com quantos planetas a orbitar, quantas moradas espirituais em torno disso, enfim, é algo que nós não podemos conceber. Esse aspecto, portanto, da criação divina nos fascina. Mas, há algum tempo, eu lia uma mensagem do nosso querido Cair Schutel, num livro, que é um livro muito especial, que está aqui, chamado Ceareiros de Volta. É um livro que muito frequentemente nós temos utilizado em nossas palestras, porque é um livro realmente muito rico. É um livro produzido pela mediunidade do Valdo Vieira, pouco antes dele deixar o movimento espírita, e que traz aqui a contribuição de muitos espíritos espíritas, que haviam sido grandes espíritas no Brasil, pioneiros do espiritismo no Brasil. Então estarão aqui Eurípides Barçanufo, Cair Schutel, Bezerra de Menezes, Anália Franco, Eurípides Barçanufo, não sei se já falei, e outros tantos, né, Dias da Cruz, Guilherme Ribeiro, se não me engano, está aqui também, e outros tantos espíritos que foram nomes, né, muito representativos e muito importantes, principalmente naqueles primeiros tempos do espiritismo em nossas terras. E uma determinada mensagem dele, intitulada Equação da Felicidade, ele nos traz uma frasezinha, 2 frasezinhas que muito nos chamaram a atenção. Ele diz assim: o espírito humano é a obra-prima, a suprema criação de Deus. O espírito humano é a obra-prima, a suprema criação de Deus. E aí ele prossegue: sob o critério da lógica natural, um sol gigantesco, a caracterizar-se por trilhões de toneladas, embora respeitável, não vale um só espírito humano medíocre e anônimo. Quando eu li essas 2 frases do Cair, eu tive um choque, porque eu nunca tinha pensado nessa perspectiva. Porque a gente se encanta e se fascina com o nosso próprio sistema aqui, com as estrelas, com a noite estrelada, com aquelas imagens que a gente vê lá nos perfis da NASA, no site da NASA, novas fotos, novos registros de galáxias longínquas, de estrelas belíssimas, planetas descobertos. A gente se encanta e se fascina com isso, porque realmente é algo grandioso que escapa à nossa compreensão.
Mas de repente a gente se depara com essa lógica natural, como disse aqui Kaibar, de que tudo isso, embora respeitável, embora imenso, não vale um espírito humano. Por mais simples que ele ainda seja, por mais que esteja no início da sua jornada de evolução. E isso é impressionante da gente pensar. Por quê, gente? Porque tudo isso que a gente citou aqui, tudo isso que é grandioso, que demandou bilhões de anos para se formar, né? A nossa própria Terra, pequenina, singela, demandou 4 bilhões e meio de anos para se formar, para ser essa escola que hoje habitamos, em que temos reencarnado, em que temos aprendido, em que temos gradualmente nos transformado. Ela demandou 4 bilhões e meio de anos. Outros sistemas, outras galáxias, outros sóis, estrelas, quantos bilhões de anos para se formarem, depois bilhões de anos em operação, mas findam-se no tempo. Mais cedo ou mais tarde passarão. Mais cedo ou mais tarde serão poeira cósmica, a ser utilizada em novas criações, em novos planetas, em novas estrelas, em novas formas e manifestações da matéria. Mas, por mais grandiosos que sejam, estão submetidos ao eterno transformismo da matéria, à impermanência da matéria. Por mais que dure no tempo, diante da eternidade não é senão um relâmpago, não é senão um piscar de olhos. Essas obras incríveis, impressionantes do Criador passarão, perecerão como os nossos corpos, como tudo mais que os nossos olhos veem, materiais, veem na natureza e na matéria. Tudo passará, tudo está sujeito ao tempo, à transformação, ao reaproveitamento desses elementos materiais na conjunção de novos corpos, de novos planetas, de novos cenários, a evolução. Mas o espírito não. Então, essa reflexão de Kaibar me deixou, de repente, estático a pensar na grandiosidade que está aqui em nós. Embora tão diminutos, diante de tudo isso que nós contemplamos, em nós jaz um potencial, uma possibilidade infinitamente maior do que o maior de todos os sóis, a maior de todas as estrelas, pelo simples fato de que eles passarão, mas nós não. Nós estaremos bilhões e bilhões de anos aí à frente, a peregrinar pelo universo sem fim, a construirmos-nos, a aperfeiçoarmos-nos ainda mais, na eterna jornada que nos está proposta em busca ou em direção a Deus, ao Criador. Mesmo os espíritos mais gabaritados ainda estão em jornada. Mesmo aqueles que atingiram a condição de espíritos puros, nosso próprio Mestre e Senhor, são espíritos ainda em jornada, que é o que o Chico mesmo comenta nesse texto, nessa mensagem que nós evocamos, que nós relembramos. Ele fala, com todo respeito ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas precisamos compreender que se Ele é um Cristo planetário do nosso planeta, existirão Cristos de maior poder criador que coordenam um sistema inteiro solar, ou mesmo uma constelação. São Cristos que têm mais tempo ainda de jornada. E mesmo em fazendo referência a esse Cristo, que tanto admiramos, que tem sido nosso Mestre e Senhor, que é o coordenador de todo esse projeto evolutivo chamado Terra, por 4 bilhões e meio de anos tem ele coordenado esse projeto, já era espírito puro. Quando do início dessa empreitada, esse Cristo, diz-nos Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, no capítulo de número 3, quando fala da genealogia de Jesus, ou seja, de onde ele veio, quais
os caminhos percorridos por esse Espírito, Emmanuel diz assim, que a sua genealogia se confunde com a poeira dos sóis que rolam no infinito. Como a nos dizer, implicitamente, sutilmente, que os sistemas onde ele evoluiu, os sóis em torno dos quais ele gravitou um dia no seu processo de evolução, já são hoje poeira estelar, já não mais existem. Como a nos dizer qual a anterioridade desse Espírito? Há quanto tempo esse Espírito está em jornada? Espírito que tanto admiramos e que tem sido o nosso benfeitor, a nossa luz mesmo, a luz deste mundo para nós, desde que aqui chegamos, desde que aqui a nossa razão tem despertado para o processo evolutivo. Então é sobre isso que nós gostaríamos de falar aqui hoje, trazer sobretudo para cada um de nós essa compreensão de que, embora todas as magnificências da obra divina, a grandeza da criação, todas essas obras que vemos na natureza, as obras criadas por Deus, não chegam a ser tão grandiosas quanto a obra que está sendo efetuada em nós e fundamentalmente por nós. Porque essa, no concerto da criação, no transcurso dos evos, dos milênios incontáveis, essa será a obra-prima de Deus. Cada espírito que alcança as culminâncias da evolução, que chega à condição de espírito puro, que adentra essas esferas onde a comunhão com o Senhor é indescritível, cada espírito que chega a esse patamar é mais uma obra-prima divina que vai chegando aos arremates. É claro que essa obra é uma obra que nunca se esgota, que nunca acaba em verdade, porque por mais que avancemos, em relação a Deus, há sempre o que avançar. Por mais que a perfeição relativa se aperfeiçoe, em relação à perfeição absoluta, há sempre ainda o que buscar. Por mais que tenhamos avançado, em relação ao infinito, ainda falta o infinito para podermos chegar. Mas o espírito que vai galgando os degraus, que vai subindo essa escada, vai atestando, vai expressando na criação e para nós que vamos chegando a essa compreensão de que a obra-prima de Deus consiste de cada um de nós. E essa, portanto, será a principal obra que compete a cada um de nós. Porque também as obras humanas surgem e passam. Diz-nos Emmanuel, num bonito texto no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 72, Transitoriedade. Consultai a pompa dos museus, os mausoléus, as ruínas de outrora. Tudo aquilo que a gente ali vê serviu simplesmente de roupagem ao pensamento. Porque o Espírito veio, construiu aquelas cidades, aquelas imponências, as maravilhas da antiguidade, e tudo hoje é ruína. Se já não foi integralmente consumida, um dia será. Assim como as maravilhas de hoje. Ele mesmo, no seu livro Emmanuel, o primeiro livro, ou mesmo no Caminho da Luz, quando ele fala da civilização ocidental, da nossa civilização moderna, ele diz: o que nós vemos hoje lá nas pirâmides do Egito, Colosso de Rhodes, as maravilhas da antiguidade, nem todas elas ainda de pé, muitas já se deterioraram, é o que um dia veremos com a Torre Eiffel, com o Big Bang, com as maravilhas da modernidade. Um dia serão também história. Um dia serão registros nos livros, nas fotografias, nos vídeos. Mesmo o nosso planeta, um dia será poeira. Então também as obras humanas, esses edifícios imponentes que vemos nas grandes cidades, as obras de arte belíssimas, templos, estátuas que já foram criadas, concebidas pela arte humana, também isso vem e passa, porque é tudo roupagem ao pensamento, do espírito que extrai daquilo, das realizações, das obras exteriores, extrai paciência, habilidade, mais conhecimento, enfim, aquilo que ele vai estabelecendo em si mesmo enquanto obra em construção. Porque essa é a obra definitiva. Eu me lembro, para a gente ilustrar,
daquele encontro muito marcante entre o senador Públio Lentulus, nosso querido Emmanuel, e o jovem Galileu, às margens do lago de Genezaré, às margens do Tiberíades. Ele, muito orgulhoso, encontra-se ali com aquele jovem, ao qual ele relutava ainda em aceitar ou compreender, e ali eles travam um breve diálogo, mas que marcou Emmanuel para todo o resto de sua trajetória espiritual, para todos os séculos incontáveis do porvir. Ele, antes que se desse por si, já se vê de joelhos em lágrimas ante a simples presença magnética, a vibração daquele ser. E aí eles começam a falar, principalmente Jesus, né? Fala, olha, eu estou aqui mais pela sua esposa, que tem mais créditos e merecimento, do que propriamente por ti. Coração ainda muito orgulhoso e muito fechado. Mas não deixa de ser essa uma oportunidade. E ele tem aquela famosa frase, né? Está no teu querer, me seguir agora ou daqui a milênios. E ele começa a falar do seu reino e tudo mais. E em um determinado momento, o senador sente-se ferido no seu orgulho. Porque ele pensa assim, mas quem que é esse aí, né, para falar assim comigo? Um senador de Roma, de um dos mais esplendorosos impérios que o mundo já viu. Então ele fica ali com o orgulho ferido. Quem é esse homem para me falar de humildade, né, desses valores aí estranhos que ele traz, fraternidade para com todos, né, aquele tipo de coisa que ele ainda não conseguia compreender. E aí ele, Públio Lentulus, começa a lembrar de Roma, das construções romanas. Ele começa a lembrar dos belíssimos templos, dos ornamentos, das estátuas. Roma, dizem os historiadores, aqueles que viveram naquele tempo, era uma cidade belíssima. Havia recebido o título de cidade eterna. E eles viviam ali num tempo que foi um tempo muito luminoso para o Império Romano, depois do reinado de Augusto, quando Roma teve a sua época de ouro, digamos assim. Muitos poetas, muitos artistas, mecenas é dessa época, né? Ovídio, outros tantos ali dos grandes nomes, Horácio, dos grandes nomes que nós viríamos a ter em Roma. Então ele começa a lembrar de tudo aquilo, de todas aquelas construções, de todo aquele brilho, de todo aquele Fausto. E é então que, em um determinado momento, Jesus, captando o pensamento dele, volta-se para ele e diz, senador, tudo isso que você está contemplando aí, um dia não será senão um punhado de cinzas misérrimas. Porque só uma coisa existe desde o princípio e há de permanecer. A lei de amor estatuída pelo meu Pai, desde o fiat lux da criação. E só o que é construído dentro dessa lei, só o que é construído em espírito, digamos assim, há de permanecer. O senador, naquele tempo, não pôde compreender todo o alcance daquela assertiva, mas o tempo provou que Jesus estava integralmente correto. E assim é, a cidade ainda está lá, as ruínas, outra cidade existe, né? Bem diferente daquela Roma que outrora existiu, mas tudo mais, todas as obras humanas, um dia serão um punhado de cinzas misérrimas. Tem a sua utilidade. Estamos aqui no mundo para operar com a matéria, que é o instrumento dado ao Espírito para o seu progredir. Por isso trabalhamos, por isso moldamos este planeta, utilizamos dos seus recursos, fazemos as nossas casas, moldamos, trabalhamos a matéria. Mas o Espiritismo e o Evangelho, uma vez compreendidos, nos convidam então a voltarmos para esse, que é o maior e mais fundamental de todos os trabalhos, para essa, que é a mais importante, a obra-prima de Deus. Eu próprio, cada um de nós, enquanto espíritos. Nós somos o principal trabalho a ser realizado. Porque os cenários se alterarão continuamente, séculos afora. Mas o que for edificado aqui dentro, a partir do aproveitamento das possibilidades que a matéria nos dá, isso há de permanecer e de se aperfeiçoar no tempo
e no espaço. Por isso, Leon Denis, no seu fantástico livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, quando trata lá da lei dos destinos, ele diz: tua obra mais bela é tu mesmo. E consiste essa obra em engrandecer-se a si mesmo, em fazer o teu ser melhor e mais belo. É a melhor maneira que temos de honrar a nossa origem divina, de glorificar ao Senhor que está nos céus, aperfeiçoando-nos para refletirmos melhor essa grandeza da qual somos herdeiros, ou por meio da qual fomos criados. Por isso já nos dizia também há muitos séculos Jesus: brilhe a vossa luz diante dos homens, a fim de que o nosso Pai seja glorificado. Porque a criatura que entende que essa é a grande obra a realizar, voltando-se sobre si mesma, a trabalhar agora com o cisel da boa vontade, o mármore do seu sentimento, essa criatura está entendendo qual é a função, o objetivo primordial que a trouxe de volta a esta terra. Operar nesse mármore que o tempo não haverá de consumir. Né? Lembrando aquele encontro também muito interessante de Jesus com Hanã, na verdade Anás, né? Humberto de Campos coloca no livro Boa Nova o nome de Hanã, mas aquele que viria a ser depois um dos juízes de Jesus, que era sogro de Caifás, sumo sacerdote da época. Conta-nos Humberto, no capítulo 3 do livro Boa Nova, que antes de iniciar a sua missão pública, Jesus estava no deserto da Judéia com o seu primo, João o Batista. Ele passa algum tempo ali com o João e depois ele começa a se dirigir para a Galileia, onde haveria então de iniciar a sua missão pública, convidando os discípulos. Mas antes de chegar a Galileia, vindo do sul, ele para em Jerusalém. E ali, em determinado momento, ele descansava nos arredores do templo, contemplando aquelas construções. E ele chama a atenção de alguns circunstantes que estavam ali, dentre eles Hanã, que fica, de alguma maneira, atraído, né, por aquela figura interessante, pela vestimenta, pelo tipo, identificava-se ali um galileu, ainda muito jovem, e ele se aproxima e indaga: Galileu, o que fazes na cidade? E Jesus então lhe responde: passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus. Nessa hora, o sumo sacerdote, ou o sacerdote ali, já dá aquele risozinho de escárnio, como a dizer assim: como assim, você, um reles galileu, vem falar para mim que você está passando por aqui para fundar o reino de Deus, a mim que sou um dos máximos representantes de Deus nesse mundo, que trabalho neste templo aqui esplendoroso? Jesus disse isso. Isso nos faz recordar, né, o que mais tarde ele diria aos discípulos, quando eles também contemplando aquele templo maravilhoso, né, voltam-se para o mestre e dizem assim: vede, Senhor, que belas colunas. Em outras palavras, que obra grandiosa, não é, Senhor? E Jesus responde apenas: não ficará pedra sobre pedra, mas em 3 dias eu erguerei um novo templo. Certamente eles não alcançaram toda a dimensão do que Jesus estava dizendo, porque de qual templo ele falava? Que em 3 dias ele haveria de erguer. O 3 dias que ele menciona faz uma referência aos 3 anos da sua missão pública, porque com o que ele fez, o que ele nos deixou em 3 anos de sementeira neste mundo, é todo o material que iremos utilizar ao longo dos séculos para edificar o nosso templo definitivo, o templo interior, onde encontraremos a presença de Deus em nós. Os 3 dias que ele menciona também fazem uma referência aos 3 dias após a crucificação, quando ele retorna em espírito. Em 3 dias erguerei um novo templo. Em outras palavras, eu vou mostrar para vocês qual é o verdadeiro templo: o Espírito. Porque isso aí, essas colunas primorosas, grandiosas, não ficará pedra sobre pedra. Mas este templo é indestrutível. As colunas erguidas aqui, das virtudes que pudermos construir com ele, essas nunca virão a cair, nunca virão a perecer. As bases aqui estabelecidas do sentimento renovado em Cristo, essas bases serão inamovíveis e indestrutíveis séculos afora. Então ele fala isso para o sacerdote, que também não entendeu
a dimensão da fala do mestre. E aí eles seguem no diálogo. O sacerdote, em determinado momento, pergunta para ele: tá, mas você se propõe a realizar uma obra divina, então certamente você vai contar com pessoas importantes. Onde estão os seus auxiliares? Por acaso você recebeu aí o patrocínio de algum príncipe ilustre, de algum monarca, de algum rei, para efetuar uma obra tão importante, né? Uma obra divina? E Jesus responde apenas: os meus auxiliares virão de toda parte. O sacerdote, com um profundo sarcasmo, mais uma vez se ri e diz: é verdade, os tolos e os ignorantes estão em toda parte mesmo. Então você não vai ter dificuldade para encontrar alguém para essa empreitada aí, né? Esse devaneio seu. Como a dizer isso? E aí, percebendo, né, que aquele jovem não se abalava com as suas respostas sarcásticas, ele vai tentando espicaçá-lo cada vez mais e diz assim: tá, mas você se propõe a realizar uma obra divina? E por acaso você já viu alguma vez uma estátua sublime edificada com fragmentos de lama? Já que você vai contar com esse povo aí, né, com os tolos, ignorantes, etc., por acaso você já viu alguma estátua bela, sublime, feita com lama? E é aí que Jesus traz a resposta belíssima: sacerdote, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Esse é o material de construção da obra que não passará. Qualquer mármore humano, pedra, qualquer elemento material do mundo que a gente trabalhar, que a gente ornamentar, um dia será história. Agora, as cinzeladas no mármore do sentimento, essas são a obra-prima a ser construída em definitivo. O sacerdote ainda tenta, ficou meio atordoado com a resposta, e pergunta: por acaso você conhece os códigos da corte imperial? Ou a filosofia ateniense, né? Os códigos ali também da Torá, da primeira revelação? E Jesus responde apenas: conheço o amor e a verdade. O que mais é preciso saber? Porque as ciências do mundo transformam-se, progridem com o tempo, avançam em seus postulados, em suas deduções e conclusões, mas o amor e a verdade são luzes inapagáveis que vamos acessando cada vez mais. Então é disso que Jesus falava lá atrás àquele sacerdote, e é essa obra para a qual nós vamos despertando agora. E para nos chamar aqui em auxílio, para descrever ainda de maneira mais bela e mais poética, vamos recorrer ao apóstolo do Espiritismo, aqui já citado, Leon Denis, que com a sua habilidade tão sublime e inspiradora, em um de seus livros chamado O Porquê da Vida, no capítulo de número 7, intitulado O Alvo Supremo, nos traz as seguintes considerações. Vês nos céus esplêndidos esses astros reluzentes, esses sóis inumeráveis arrastando em suas evoluções prodigiosos cortejos brilhantes de planetas? Aquilo que mencionávamos no início, o que podemos contemplar hoje com os nossos instrumentos da ciência, cortejos de estrelas, sóis, constelações e galáxias, né? Aquela imagem tão bonita dos pilares da criação, que é uma coisa impressionante, e outras tantas que poderíamos mencionar. Quantos séculos acumulados não foram precisos para formá-los? Quantos outros séculos não serão necessários para dissolvê-los? Pois bem, dia virá em que todos esses focos se extinguirão, em que todos esses mundos gigantescos deverão desaparecer para dar lugar a novas esferas, a novas famílias de astros, emergindo das profundezas abismais. O que vês hoje não perdurará. Aliás, muito do que nós vemos no céu noturno já não mais existe. É porque estão tão longe de nós que a sua luz está chegando aqui agora. Mas eles já deixaram de existir, esses sóis e estrelas, há muito e muito tempo. Para termos ideia, Sírius, que seria o Sol, a estrela mais próxima de nós, dista de nós 4 anos-luz.
Essa é a medida de distância no espaço, é uma medida cósmica. A gente fala anos, mas não é uma medida de tempo. Indiretamente acaba sendo de tempo, mas é uma medida de distância. Porque o que é um ano-luz? A distância que a luz percorre em um ano. Então a luz, ela percorre 300 mil quilômetros em um segundo. 300 mil quilômetros em um segundo. Faça a conta. Em 1 minuto, vezes 60. Em 1 hora, vezes 60. E aí a gente vai multiplicando. Dia, semana, mês, ano. Esqueci de cabeça quanto dá agora em termos de quilômetros. Mas na casa, sei lá, dos trilhões. 1 ano-luz. A estrela mais próxima de nós está a 4 anos-luz. Significaria dizer que para chegar nela nós teríamos que entrar numa nave e viajar na velocidade da luz por 4 anos para chegar lá. É o quintal ali do universo. E a gente já pôde perceber, a Einstein nos mostrou, que não é possível a um corpo material atingir a velocidade da luz. Aí a gente pensa, que pena, nunca veremos? Não. Os espíritos dizem, não, a velocidade do espírito é maior. É preciso evoluirmos, porque os espíritos que galgam determinados degraus conseguem percorrer esse universo ilimitado em velocidades que não concebemos ainda, maiores que a da luz. Mas existem, gente, estrelas, galáxias que distam de nós 10 milhões de anos-luz, 60 milhões de anos-luz. Então você pega aquele tanto de quilômetros lá que eu mencionei, da casa dos trilhões, algo assim, e multiplica isso por 60 milhões. Então, a luz que saiu de lá 60 milhões de anos atrás, está chegando agora em nós. Então, a estrela cadente que a gente vê, ela já se foi há muito tempo. Há muito tempo. A estrela que se apaga, melhor dizendo, no universo, porque estrela cadente, em geral, são corpos que adentram a atmosfera, mas aquilo que a gente vê se apagar, a estrelinha que se apaga no céu noturno, já se foi há muito e muito tempo. Para a gente ter uma ideia disso que Leon Denis está nos dizendo. Mas aí ele continua, o que vês hoje não perdurará. O sopro do infinito varrerá para sempre a poeira desses mundos gastos, mas tu viverás sempre, prosseguindo a eterna jornada no seio de uma criação renovada incessantemente. Não sei quanto a vocês, mas essa compreensão, ao invés de desanimar, pelo menos a mim, me anima em muito. Porque essa perspectiva de que nós poderemos percorrer toda essa imensidão, essa perspectiva de que a nossa terrazinha um dia deixará de ser mesmo o nosso sol, mas a gente estará em algum quinhão, em algum rincão do universo, contemplando belezas jamais antes vistas ou concebidas por nós, ela é extremamente animadora e inspiradora. É certo que o tempo que se nos pede aí é da casa de milhares, milhões de anos, mas o que será isso para o espírito que já passa a vibrar em clima de eternidade? Sentir-se peregrino da eternidade. Porque é isso que o Espiritismo vem fazer em nossos tempos. Conferir-nos a nossa cidadania cósmica. A gente fala aqui no mundo de passaporte para este ou para aquele país. O Espiritismo está a nos falar de um passaporte para a imensidão cósmica. Para sentirmos-nos cidadãos do universo. Não somente cidadãos dessa cidade, do Brasil, da Terra, cidadãos do universo. É para isso que o Espiritismo vem nos despertar. O Emmanuel, no capítulo 1 do livro Roteiro, ele tem uma mensagem muito bonita chamada O Homem ante a Vida, em que ele vem trazendo reflexões similares às que nós trouxemos aqui hoje. Ele fala dessas estrelas grandiosas, dessa grandeza da criação, e ele diz assim,
que o ser humano, que a criatura que começa a perceber isso, ela se vê num contraste. Porque é interessante pensarmos no paradoxo do ser humano, do espírito. Porque diante de tudo isso, a gente se sente um grão infinitesimal. Mas ao mesmo tempo, diante de tudo isso, a gente começa a perceber isso que o Cairbar nos trouxe. Que a potência, que as possibilidades que estão em nós são maiores do que tudo isso. Então, à luz da realidade que o Espiritismo nos descortina, a gente se sente ao mesmo tempo tão pequeno, mas com um destino tão grandioso. Isso é o que dá a beleza da obra-prima, né? O Leon Denis, no seu livro Problema do Ser e do Destino da Dor, ele fala que as obras-primas mais belas, elas sempre trabalham com esse contraste, por exemplo, entre a luz e a sombra, e é isso que as faz tão belas. Também o ser humano. A gente, quando vai despertando para essa grandeza da criação e para aquilo a que estamos destinados, a gente ainda vê a sombra em nós, mas a gente já começa a ver essa luz da esperança que cresce, esses anseios sublimes, isso, essa composição, esse misto, esse paradoxo que é o Espírito, é essa obra-prima da criação em construção. Então, falando disso, nessa mensagem que citávamos, capítulo 1 do livro Roteiro, o Emmanuel diz assim, que essa criatura, ela começa a ver, então, as grandezas divinas nos céus, né? Divisa essa grandiosidade celeste nos altiplanos da vida, do universo, mas se vê ainda também em si mesma tolhida, limitada pela pobreza da sua atual condição. Ela sente o cérebro inflamado de glória, mas o coração ainda invadido de sombra. Ela contempla esses esplendores magnificentes do alto, mas se vê ainda envolta pela miséria aqui de baixo. Ela tenta comunicar a outras vidas o que ela pôde aprender e sentir diante dessa contemplação da vida ilimitada, mas raramente é ouvida, não é compreendido. O Espírito que vai despertando para essas grandezas, porque muitos do mundo caminham olhando para o terra a terra. Sequer projetaram a mente e o pensamento nessa grandiosidade que os espera. Então o Espírito que vai despertando para isso, ele vai caminhando no mundo como que incompreendido. Ele vai se sentindo meio desajustado, ele vai se sentindo como um viajante incompreendido, como um peregrino sem pátria e sem lar. Porque de repente ele não se sente mais só um cidadão do Brasil ou da Terra. Ele começa a se sentir um cidadão do universo cósmico. E aí o Emmanuel conclui essa mensagem dizendo, mas é sobre esse indivíduo que caminha assim meio desajustado no mundo, com as suas aflições e angústias ante a magnificência daquilo que vê, é sobre este indivíduo, cuja acústica da alma começa a se alargar, que as inteligências superiores começam a edificar os fundamentos espirituais da nova humanidade. São esses espíritos os que vão despertando para a grandeza da vida, na imensidão de possibilidades que ela nos descortina, são esses que serão os grandes construtores do mundo regenerado, da era do Espírito, que já surge no horizonte, que já começa a se afirmar, porque serão aqueles que enfim demonstrarão aos seus irmãos, falarão aos seus irmãos dessa cidadania para a qual ainda não haviam despertado, para a cidadania cósmica, para a pátria celestial, para a pátria espiritual. É o que estamos construindo agora. E cada espírito que se afirma nessa grandeza, compreendendo a principal obra que tem a realizar, a si mesmo, ele afirma para o mundo. Às vezes, muitas das vezes, sem palavras, a vida é muito mais do que o terra a terra. A vida é muito mais do que a nossa profissão aqui, do que comer, dormir, se movimentar, procriar. A vida é muito mais do que isso. São espíritos que passam no mundo quais estrelas cadentes, convidando-nos a olhar para a grandeza das estrelas, que são o nosso destino. Por isso, no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade compara os espíritos que vieram nos alertar para essa grandeza da vida a estrelas cadentes, que vieram ao mundo
muitos deles desencarnados, atuando junto a Kardec, junto aos médios, mas muitos deles encarnados, estrelas que caminharam por entre nós, como a que nos apontar com as suas próprias vidas que a nossa destinação repousa não no túmulo, não num canto ermo do cemitério, mas da grandiosidade das estrelas e até mesmo além delas, porque as estrelas também passarão. Mas as esferas espirituais sublimes que nos esperam, não. Então isso é o que o Espiritismo está operando agora no mundo. O despertar das consciências para este panorama, para que saibamos sim valorizar a terra, escola bendita que nos é ofertada, a matéria em tudo que ela nos traz, os instrumentos de trabalho e desenvolvimento do espírito, saibamos sim valorizar tudo isso, mas sem nos deter de maneira alguma nisso apenas. Para que enfim adentremos a era do espírito com toda a grandeza que ela nos demonstra, que ela nos apresenta para o porvir. Por isso, o próprio Leon Denis, ainda aqui nesse capítulo, voltando agora ao início do capítulo, ele diz assim, a todos nós, né? Ó homem, ó meu irmão. Leon Denis tinha muito essa característica de dirigir-se diretamente ao leitor, de fazer ali nos seus livros um diálogo direto com o leitor, muitas vezes. Então ele fala, ó homem, ó meu irmão, tem fé em teu destino, pois ele é grandioso. Nasceste com faculdades incultas, com aspirações ilimitadas, e a eternidade te é dada para desenvolveres umas e satisfazeres outras. Engrandecer-te de vida em vida, esclarecer-te pelo estudo, purificar-te pela dor, adquirir uma ciência cada vez mais vasta, qualidades sempre mais nobres, eis o que te está reservado. Mais adiante ele continua, colaborar com Deus, levar a efeito em tudo e por toda parte o bem, a justiça, que poderá haver de maior, de mais digno para o teu espírito imortal? Ergue, pois, o teu olhar e abraça as vastas perspectivas de teu futuro infinito. Recolhe desse espetáculo que a gente contempla, recolhe desse espetáculo a energia necessária para afrontar os vendavais e as tormentas mundanas. Caminha, valente lutador, transpõe as escarpas que conduzem às sumidades designadas sob os nomes de virtude, dever e sacrifício. Não te entretenhas pelo caminho a colher florezinhas das moitas ou a divertir-te com coisas pueris. Avante e sempre avante. Eis, na beleza poética de Leon Denis, o caminho que se nos abre agora, ante a luz que o Consolador traz à nossa consciência, ante o toque do Cristo em nossos olhos espirituais, removendo escamas, como um dia fez com Saulo de Tarso. Nossos olhos que antes se detinham, tão afeitos às ilusões do mundo, de repente agora se projetam no infinito. Nosso coração que antes se contentava e apenas ansiava pelo prazer imediato, pela sensação transitória, agora começa a ansiar por coisas mais transcendentes. Começamos a ter sede, fome, não mais do que no imediatismo do corpo ou terrestre nos satisfaz. Começamos a ter sede, fome de verdade, de eternidade, dessa grandeza do nosso destino, que o infinito nos anuncia. É para isso que o Consolador veio ao mundo, para despertarmos a todos que aqui estamos em trânsito pela matéria para essa realidade, para recordarmos daquilo que o apóstolo Paulo, desperto, lá atrás pôde nos dizer em uma de suas cartas: não temos aqui cidade permanente, buscamos a futura. Cidade que não é feita de tijolos, de mármores, cidade que é feita de vibrações, de pensamentos moldados pelos Espíritos na sua infinita, na sua imensa capacidade criadora, em esferas
em expressões da matéria e da criação que estamos ainda por descobrir. Essas as cidades, esses os destinos que nos esperam e essa a obra que temos por fazer. Por mais que ergamos no mundo obras meritórias, obras louváveis, por exemplo, um centro espírita, por exemplo, uma casa de assistência, por mais que deixemos aqui livros escritos, obras de arte, elas têm o seu valor, mas que não nos esqueçamos daquela obra em definitivo, que será o melhor meio de glorificar a Deus e ao Cristo, no que temos recebido de sua misericórdia. Expressar em nós a nossa origem divina, expressar em nós a feição, as feições do Cristo Jesus. Essa obra por fazer. Como nos diz Emmanuel no livro Nascer e Renascer, capítulo de número 10, intitulado A Obra Maior. Nos dirá ele, a obra maior do Evangelho é o aperfeiçoamento de nosso ser. A obra maior a que podemos aspirar em jornada atende pelo título de O Cristo em nós. O Cristo que está, por ora ainda adormecido em nós, feito desperto, a partir do que temos aprendido com o Cristo, que nos tem orientado há milhares e milhares de séculos. Devotemo-nos, portanto, a essa obra. Por mais que nos faltem recursos exteriores do mundo, por mais que não deixemos no mundo muitos legados materiais, se tivermos deixado um legado de uma vida transformada, de uma vida que irradiava essa eternidade e essa grandiosidade, teremos cumprido bem o nosso papel. Porque foi justamente o que fizeram vidas como Emmanuel, como Bezerra, como Chico, como outras, pelo mundo passaram, aqui deixando essa sensação naqueles que com eles conviveram, essa sensação de eternidade, esse anseio, essa busca por algo que transcenda a simples transitoriedade que nos marca a vida e os passos por este mundo. Foram eles faróis, foram eles estrelas que nos apontaram para o infinito. Que seja a nossa vida também, a obra bem feita em nós, uma vida que fala desse infinito, que fala dessa grandeza que a todos nos espera. Que vivamos de tal forma que mais tarde, estando em outras paragens, aqueles que conviveram conosco possam nos lembrar como quem lembra de algo de Deus, de algo de Jesus, de algo da grandeza que a todos nós está reservado. A todos, portanto, peregrinos em jornada, cidadãos do universo e do infinito a se descobrirem, muita luz e muita inspiração nesses passos e nessa caminhada. Que seja Jesus o nosso farol de agora e por muitos séculos ainda, mas que seja, acima de tudo, Deus, a luz que buscamos, a luz que nos chama, a grandeza que a todos nos espera. Jesus abençoe a todos, muita luz e muita paz.